A promoção do bem-estar no setor jurídico passou a fazer parte de um movimento global estruturado, com o objetivo de tornar a prática jurídica mais sustentável. E mais, uma sociedade pode ser constituída e desconstituída. E isso é absolutamente natural. O fato é que advogados gostam de constituir suas sociedades e desconstituir as sociedades dos outros, mas não as suas. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Gesto de gestão. Olá, você que gosta de um bom pirão ou não. Tudo bem? Aqui é o Alelupe, esse é o Gesto de Gestão. Estamos na edição número 116, que está aqui no ar neste mês de outubro. Mas se você está ouvindo a gente no futuro aí, espero que a gente, como disse a Dani no episódio passado, 2 anos aí, as coisas podem mudar. Mas esse não é o tema do programa. André Porto Alegre, tudo bem com você? Tudo ótimo, Lupe. Olá, Dani. Daniele Serafino, eu já citei a sua pessoa, você viu? Tô aqui presente. Tudo bom, Lupe? Tudo bom, André? Tudo bom, ouvintes? Com a gente também na mesa de som tá o Vitor Presoto. E André, eu sei que tem alguns assuntos que você gosta e a produção me avisou que hoje é um desses do tema. O programa promete, é isso? Porque pelo título... Não, Lupe, bom, eu não prometo nada, mas pode ser que haja interesse em abordar esse assunto. Sempre lembrando do nosso compromisso de sermos convictos da nossa superficialidade. Sim. E que o propósito do Gesto de Gestão é abordar assuntos que integram a pauta da administração dos escritórios de advocacia e não necessariamente aprofundá-los, né? A ideia é sempre a gente trazer aqui efetivamente reflexões para que as pessoas pensem e até procurem se informar, etc. E até nos mandem pelo Spotify, pelos tocadores. Você consegue nos acessar e a gente responde com muito prazer. Esse assunto, ele me intriga em particular, Lupe, porque toda vez que eu trato dele, eu fico com a sensação que as sociedades de advogados são tão superficiais quanto nós, quando o assunto é a apuração de haveres para a saída de sócios, né? Então, fico com a sensação que os escritórios também estão nessa, mas a gente é de propósito. Igual a Dani outro dia meio que configurou esse pensamento. Nosso negócio é ser superficial, construir o triplex e dar linha. Exatamente. Mas, André, não é a primeira vez que a gente fala sobre saída de sócios. Esse é um assunto delicado na advocacia, ou se é, né? É muito. Mas a delicadeza está intimamente vinculada, Lupe, ao fato que, quando tratam da sua sociedade, os advogados têm dificuldade de aplicarem todos os conselhos que dão para os seus clientes. A minha melhor sugestão sobre isso é ouvir o que o advogado, ou ver o que o advogado está fazendo sobre o tema e dizer assim, você indicaria isso para o seu cliente? É assim que você faria com o seu cliente? Uma boa reflexão. Porque é verdade, né? Porque eu vejo às vezes eu acho que leniência é uma palavra forte, mas eu vejo às vezes um descaso com determinadas coisas da administração que com certeza não cabem quando ele está orientando o cliente. E não caberiam. Quer dizer, quem sabe, né? Há um gesto de gestão, acho que de 2 programas atrás, ou de 1 programa atrás, agora eu não me recordo, sobre o grau de satisfação, né? Sobre o NPS, acho que foi o último até, sobre o NPS, né, Dani, que você fala de que os clientes não estão satisfeitos, né? E quando você conversa, quer dizer, é um erro de identificação. Foi o que a gente falou do Halo of Quality, não foi? Acho que foi no sindicato. Mas vamos lá. Pode ser. Que a gente falou de diversidade. Mas que o próprio gesto de inovação falava da não satisfação dos clientes com o atendimento. Foi 2 programas atrás. 2 programas atrás. Então, e quando você pergunta, o advogado, Lupe, responde com a maior tranquilidade. Não, aqui eu atendo super bem, pelo amor de Deus. Ele adora dizer que é 7 por 7 e 24. Isso significa, isso é só conta, que o advogado também não sabe fazer. Né? Quer dizer, então não aqui teria é 7 por 345. Né? E às vezes pode ser que essa dificuldade de percepção da relevância de você estruturar uma sociedade de advogados não é pela excelência do negócio, mas é pela excelência da gestão, né? O negócio vai estar estruturado sob o ponto de vista da administração, né? E uma sociedade, como a gente falou até no começo, uma sociedade pode ser constituída e desconstituída. Isso é absolutamente natural. Okay. O fato é que advogados gostam de constituir as suas sociedades e desconstituir a sociedade dos outros. Aí eles sabem fazer como ninguém. Para desconstituir, nossa, mãe, você chega para uma cisão, chega a salivar. Lacrimeja, que nem crocodilo. Né? E aí, tudo que foi previsto como um mar de rosas, né, na sociedade de advogados, muitas vezes não é bem assim e
torna-se absolutamente natural que as sociedades entre advogados elas terminem. Vamos começar com a ideia, que é um tanto poética para os dias de hoje, que sociedades de advogados são sociedades profissionais, o que, em suma, significa que o patrimônio intangível constituído com anos de trabalho não tem valor algum, porque por esse conto da carochinha, que conta que se o advogado não atua mais na sociedade, ele não tem valor. A lógica por onde está constituída uma sociedade de advogados, ela só parte do princípio que a sociedade ela só existe enquanto o advogado está atuando nela. O dia que o advogado deixar de atuar, aquela sociedade naquele formato ela não existe mais. Por isso é que nós não temos fundo de comércio na advocacia. E essa é uma constituição que parte um princípio, quer dizer, completamente anacrônica também, vamos lá, nós estamos faz 3 programas que a gente vem batendo no anacronismo da advocacia, mas esse é um típico, né? Quer dizer, por isso é que a gente tem diversos problemas com a cisão, quando os sócios saem, porque esse é um conto da carochinha. Quer dizer que não existe a construção da placa, quer dizer que não existe o trabalho todo que foi feito, ele só existiu enquanto a pessoa estava lá. Quando a pessoa foi embora, aquilo deixa de existir, tudo que foi construído, tudo que foi conquistado, ele não existe mais. É complicado isso, é complicado essa questão. A Dani, quando fica quieta, se franziu os olhos, fica até preocupada. É mais ou menos como se cada vez que o advogado recebesse honorários ou qualquer outro tipo de remuneração, o escritório estivesse quite com ele sem a necessidade de qualquer valor adicional. Mais ou menos isso, quer dizer, a lógica por onde está constituída as sociedades de advogados, que são chamadas as sociedades profissionais, elas dão valor para o trabalho. Quando o trabalho deixa de existir, você deixa de ter valor, o que faz com que toda remuneração atrelada a um determinado sócio, ela está vinculada a um trabalho que já foi feito, e não a questão dos valores intangíveis, que qualquer sociedade, mesmo as sociedades profissionais têm. Eu me controlei aqui porque se chama de sociedade empresarial, aí é que os caboclos vão tudo embora, nunca mais houve gesto de traço no gestão. Mas na realidade, os escritórios de advocacia, eles se comportam de uma maneira e na hora de verificar ou de estabelecer regra, Lupe, o que a gente está falando aqui, o que eu só estou tratando é o seguinte, assim, estabeleça regras para a saída e regras que sejam acordadas e coloque isso, a gente vai tratar um pouco mais à frente, né? Sobre o ponto de vista, assim, regras escritas, para que você não tenha problema na saída. Há um número de sociedades de advogados crescente, Daniele, com problema de saídas de sócios. Por que a gente tem essa dificuldade, Dani, André? Assim, não, você falou primeiro Dani, agora não, Dani. Mas assim, isso é pra vida. A gente tem uma, parece que é uma dificuldade de estabelecer. Sim. Quando no começo da relação, que a relação tá bonita, a gente tem uma dificuldade de estabelecer esses combinados, pontos, né? De fazer os combinados, né? Desde sempre, e eu concordo com o André. E depois sobram, quando as coisas não estão bem, sobra um monte de confusão e interpretações para todos os lados, né? Desculpa, André, eu cortei totalmente seu raciocínio. E até, às vezes, envolvendo pessoas que não estavam naquele momento, né? Porque isso é uma coisa muito comum também, né? Muitas vezes você envolve pessoas nisso, sócios atuais, que não estavam lá atrás. Combinados anteriores. Nos combinados anteriores. E que não sabem, e que são impactados também, porque a sociedade é de todos. Aí entra na conclusão. Né? Exato. Então é uma coisa complicada. Alguns escritórios, para evitar esse tipo de polêmica, que, diga-se de passagem, não encontra amparo contrário quando judicializado, porque tem esse detalhe, né? Muitas vezes essa questão, ela é judicializada, né? Muitas vezes, então, alguns escritórios utilizam acordos de cotistas que estabelecem regras sobre a saída ou morte de sócios, que essa também é uma outra questão, dada como certa nas sociedades empresariais, que é a morte do sócio. Não se trata de questão de morte de sócio especificamente numa limitada ou numa SA, porque isso já está previsto, né? Isso já tem previsibilidade para isso. Pelos advogados, né? Isso que é muito... E pelos advogados. Eles prevêem essas regras. É um paradoxo. Total, total. Então, exatamente isso, Dani. Agora, na sociedade de advogados não está previsto isso. Então, a ideia é que se tenha um acordo de sócios que já previna isso. É o que o Lupe falou, enfrentar essas questões, né, Lupe? Enfrentar as questões difíceis. Se não houver esse instrumento particular aceito pelos tribunais, quando judicializado, olha que coisa interessante. Os casos em que houve qualquer litígio, etc e tal, quando havia acordo, estou falando de sociedades de advogados, ouvintes, estou falando especificamente sobre isso. Os casos que vão para judicialização, quando existe acordo de sócios pretérito, ou seja, feito anteriormente, o acordo de sócios é respeitado, por mais que a questão tenha ficado dinâmica e tenha mudado a impressão do que se tinha. Agora, quando não tem
Não tem jeito. Quer dizer, você tem que ter essa manifestação de interesse dos sócios. A saída de um advogado da sociedade pode significar que ele ou ela, o advogado, receberão somente o que tinham para receber naquele mês, né? Quer dizer, se não tiver nada escrito, então, você vai embora e recebe o que tinha para receber naquele mês. E a construção da placa, é onde você pergunta. E aí eu sempre digo que é bom você sair no final do mês, porque tem alguma coisa para receber, né? Como é que era o nosso quadro? Quer dizer, acorda o fundador. O acorda fundador é a primeira coisa, né? Se quer se desfazer de algum sócio, vai no começo do mês. Começo. É mais barato. Não precisa pagar nada, né? Fica aí postergando esse negócio, né? O acordo de cotistas é um instrumento fundamental para a ordenação da saída de sócios. E sua inexistência transforma as discussões em um cabo de força sem referência. Porque o grande problema é que não se tem referência. Então, por exemplo, todas as tentativas de transformar sociedades de advogados, de fazer com que as sociedades de advogados fossem tratadas como sociedades empresariais, quando elas chegam nos tribunais superiores, elas não prosperam. Elas não prosperam. Já no STJ, que é no STJ, elas não prosperam. Então você não consegue prosperar isso. Então esse pleito, ele também não tem grande... Então, mas só que aí você não tem referência. Então o que se pede, quer dizer, o que eu estou falando é crie um instrumento particular. Veja o que faz sentido. O que pode fazer sentido, né? O resultado, quando você não tem referência, Lupe, é absolutamente imprevisível. O acordo de sócios pode estabelecer sobre os parâmetros que os sócios ainda... amigos inseparáveis, né? Que é como eles começam sempre assim, amigos inseparáveis. Aquela parte lá, que a gente não põe os fósforos na caixinha. Amigos inseparáveis, leais até a morte, alvos recíprocos de juras de amor eterno. Eles também são isso, né? É bonito. Põe um fundinho. Não, põe um love story aí, Ed, porque é um love story. Né? Taylor Swift, vamos modernizar isso, boa, Dani, né? boa. Mas você quer essa modernidade sempre... Tem Love Story da Taylor Swift. Então, tem o Love Story. Chama Love Story é The Music. Olha lá, aí você põe essa... Pra geração Z, nossos ouvintes. Pois é. Pô, eu gostava tanto do Love Story. Então... as duas, Quando eles estão ainda nessas juras de amor eterno, recíproco e tal coisa, é bom eles colocarem o que eles querem estabelecer para a saída da sociedade. E sobre isso, Lupe, isso é que é importante colocar, não há um modelo. Então, assim, se entender, por isso é que eu estou dizendo, se entender que o fato de estarmos amigos, unidos e não querermos numa perspectiva até onde os nossos olhos conseguem enxergar, nós vamos nos separar, não significa... até onde até a vista alcança. Exatamente. Não significa que a gente não possa já definir o que pode acontecer. Você acha que cabe um valuation do escritório nesse caso, André? Eu acho, Lupe, que avaliar o seu negócio, né, o negócio da gente, deveria ser algo feito com alguma regularidade, né? Eu acho que a gente sempre deveria saber quanto é que vale. Sim. Qualquer negócio nosso. Sim. Né? Saber quanto é que vale. Eu acho muito divertido quando faço valuation de escritórios de advocacia. Eu fico vendo que sempre isso é muito incrível, né? É a diferença entre a percepção e a realidade, né? Há um degrau... Realidade expectativa. Olha, conta essa fofoca pra gente. As pessoas acham que valem mais do que elas valem. Muito mais. Ninguém se faz uma undervaluation. Mas se for por isso, eu não vendo. Eu disse, mas eu não tô perguntando quanto é que vale. Eu não sabe se você vende ou se você não vende. Também acho que o cara que vende algodão doce no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, também deve achar que aquele algodão doce a R$ 3,50. Ou seja, André, é uma prática eles acharem que eles valem mais. Muito mais. Mas assim, mas é uma prática, não. Autoestima grande. Não, é direto pra terapia, todo mundo, porque estão completamente... É o valuation do tamanho do nosso ego, assim, né? Falou que vai pra terapia, então estamos fazendo a nossa parte. Nossa, nós estamos. O valuation é baseado pelo ego, né? O meu ego. É uma coisa impressionante. E ele não se dá conta, e foi isso que eu quis falar. O Lupe faz uma pergunta muito boa, que é como se o sócio vendesse toda vez. Sim, Lupe, é isso mesmo. Toda vez que no final do ano ele faz uma distribuição de lucro, o que ele está fazendo?
Ele está vendendo para ele mesmo. Sim. Ele já recebeu esse dinheiro. Então, toda vez que se faz um valuation, tem que se considerar o que o sócio recebe. Claro. Porque ele chama isso, inclusive, de distribuição de dividendos. Exato. Então, se ele já distribuiu dividendos e a capacidade de reinvestimento, voltamos para o financiamento, Daniel. Porque a gente volta para o financiamento com isso. Se tivesse deixado um dinheiro no caixa para contratar uma IA, quem sabe a empresa valesse mais. Entendeu? Sim. Agora, como ele não pegou esse dinheiro e colocou na IA e colocou no bolso, o que faz com todo o direito, eu não tenho nada a ver com isso, esse valuation está contando com isso que ele já recebeu. Objetivamente, eu sou um defensor, Lupe, das avaliações frequentes das sociedades, de advogados, e pelos dois modelos mais reconhecidos. Ou por um fator multiplicador, né, que é quando você faz uma multiplicação, faz um fator multiplicador, que a gente chama de multiplicador do lucro, efetivamente, né, que era como se você tivesse uma previsibilidade de que esse lucro pode se perpetuar, né, e ele pode estar. Então você multiplica esse lucro por um fator, né, então vamos lá, que agora porque você vai todo mundo ficar curioso, né, então vou falar quanto é que é. Conta a fórmula, Não. André. Na Você realidade, pode falar sobre o gesto de gestão, por exemplo? Quanto Quanto vale? Quanto ele fatura e o lucro. Nesse caso vale bem mais do que o que vocês pensam, né? Sim. Esse é o contrário. Esse é o contrário. A gente é muito humilde, tudo mais. Não, mas eu tô dizendo, o fator multiplicador é só você ver como é que é um comportamento de lucro do escritório por um período temporal e você aplica, faz uma média e você aplica um fator multiplicador. Que nos áureos tempos de Brasil, etc., então, sempre isso parece uma coisa meio cabala, né? Como é que você tira esse fator? Olha, por alguns segmentos de mercado. Então, alguns segmentos têm fatores multiplicadores que são mais altos. Por quê? Porque tem bens de capital. Nós não temos bem de capital. No escritório de advocacia não tem máquina, né? Porque, quer dizer, o patrimônio de um escritório de advocacia, o patrimônio visível, né, que é a mesa e os computadores, não tem valor nenhum. Eu sempre, quando me pedem para visitar escritório, eu sempre acho curioso, porque na minha cabeça me vem uma coisa assim, pô, vou conhecer mais mesa e mais computador, né? É verdade, porque é isso, né? Mas o que não tem problema nenhum, eu gosto, porque às vezes tem decorações bonitas e tudo. Convida o André, a gente fica a dica. Não. Eu vou com o maior prazer, mas eu acho curioso que as pessoas vem conhecer o meu escritório, e fica assim, pô, o cara tá comentando como se fosse conhecer a Disney World, né? Continua a dica, tá? Segue a dica. Fica a dica. E o outro modelo, pelo que a gente chama de fluxo de caixa descontado, aí é uma fórmula que se usa, que é uma fórmula que é o fluxo de caixa, que também tem um fator multiplicador, ele tem só que é um sistema um pouquinho mais complexo. Trabalha sempre com margem, quer dizer, o valuation de um escritório está intimamente ligado à questão da margem que você tem, entenda-se como margem lucro, que é uma coisa que a gente tem que discutir também. Quanto é que está dando de lucro? Nós temos que saber isso, a gente tem que ter visível isso. E mesmo que a remuneração do sócio fundador seja por uma distribuição de dividendos, ou seja, do lucro que restou no final da operação, o que é isso? Exato. E se ela for o sócio não tirar nada porque está investindo, muito que bem, nós temos que saber também o que está investindo, até pra gente ver se esse negócio é saudável, né? Porque às vezes eu tenho a sensação que tem um monte de gente que tá, porque é uma sociedade profissional, não é uma sociedade empresarial. Bom, e vai viver do quê? Vai no Pão de Açúcar, fazer alguma apresenta a carteirinha da OAB, é isso. Ambos esses modelos, tanto o multiplicador como o fluxo de caixa descontado, eles são utilizados pelo mercado, são aplicáveis aos escritórios de advocacia. E qualquer posição em contrário, e agora é um desafio, tá, Lupe? É um desafio mesmo. Quer dizer, qualquer posição ao contrário de que possa ser aplicado, eu estou aberto e à disposição para esse debate. Porque eu acho que a gente tem que começar a avaliar os nossos negócios. Foi por erro de avaliações que hoje a gente tem um gargalo, que é a adoção de tecnologia por escritórios de advocacia. É porque nós nunca soubemos, na realidade, avaliar quanto é que o nosso negócio ia. Aí teve um esperto, lá sei eu aonde, que inventa o tal do IA, não sei aonde, todo mundo fica desesperado, ninguém sabe o que fazer. Porque a grande verdade, né, Daniele, é essa. A Daniele traz no gesto de inovação um monte de coisa. Agora é bilhão que vem pra cá, é bilhão que vai pra lá, é todo mundo comprando todo mundo, e nós aqui não sabemos nada, né? Assim, tô dizendo assim, sabemos... Sim. Os que ouvem gesto de gestão já sabem. Esses sabem. Avaliado o escritório, Lupe, aplica-se uma lógica muito simples, que é do percentual de participação de cada sócio. E pronto também, né? Porque esse é o único negócio onde o percentual de participação... não...
que até a bendita história que também se eu inventar e queria do cavalo selado. Cada cabeça um voto. Bom, cada cabeça um voto, eu acho lindo, acho uma questão democrática. Eu choro píncaros, mas cada cabeça um voto, um tem 70%, o outro tem 3%. E aí, cada cabeça um voto, que voto é esse, né? Da onde tiraram isso? Onde está escrito isso também? Tô falando algum absurdo? Eu tô rindo porque é muito você, André. Ele... Não, é porque tem coisas que não entram, né? Então, nada mais do que o dia a dia do André. Exato, aqui em alto, sem tradução, né? Não, porque é o seguinte, se o caboclo de 3, o cara passa com 3 durante 20 anos. Aí na hora de sair, ele acha que é 50. Bom, então, bonitão, por que não chegou lá e falou que era 50? Não. É porque na hora, eu sempre vejo isso. O cara ficou 3%. 3% foi durante a vida toda. Aí um dia ele resolveu sair. Cansou. A advogada cansou, a sócia cansou. Aí ele não quer o 3. Pô, mas não era então melhor que... Vamos fazer uma coisa. Você acha que não é 3? Bom, então quem sabe vamos fazer o seguinte. Vamos estabelecer que esse 3 é o quê? Porque o que está escrito, porque de novo, né, não se aplica... É o advogado não aplicando, porque em qualquer lugar, se o advogado de Marte chegar, deve ter advogado em Marte, se o advogado de Marte chegar, a primeira coisa que ele vai pegar é o contrato social e vai ver o seguinte, olha, doutora, a senhora tem 5%, por que a senhora acha que tem que ter 50%? Não, porque eu trabalhou durante 20 anos. Bom, e não teve tempo de dizer pro pobrecinho do outro. Aumentar seu percentual. Não teve nenhum momento que houve essa conversa, tal e coisa, né? Sim. Aí vai litigar. Bom, aí fica um negócio que fica atrapalhado, realmente. Como é que o coitado do juízo vai decidir isso? Como é que você decide? De 3 para 50 não é uma coisa muito... Isso é absolutamente comum. Se fica assim, isso é super tranquilo. Só que aí acontece 2 fenômenos interessantes. O primeiro é quando o sócio de saída acha que o valor ficou pequeno, né? Exatamente o que a gente está falando. E que todo ano ele contribuiu. Só que ele contribuiu não só com o negócio, mas com a limpeza do caixa, né? Porque aí tem uma coisa chamada desproporcionalidade, né? Que aí os advogados também aceitam um negócio assim, não, mas vamos fazer uma distribuição desproporcional. Bom, qualquer coisa que é desproporcional tem que um dia ficar proporcional, porque senão, né? Temos um outro problema de gestão também. E física. Você acha que esse programa vai... Eu acho que a gente deveria se despedir já. Esse programa você acha que vai causar polêmica? Não, de forma alguma, André. Com essa mansidão, essa experiência, impossível. Então. Gente, mas se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Esse é o... Gente, não, e um parênteses aqui. O André, acho que é uma das pessoas mais, assim... conhecedoras de operações de escritórios. Então, assim, ouçam com muita atenção. Ele tá dando aqui uma consultoria de graça. O segundo é quando os sócios remanescentes consideram o valor alto. Porque tem o outro lado também, né? Que diz assim, não, você não fez tudo isso. Mas você não adorava o cara, não fazia, inclusive, distribuição desproporcional. Porque aí tem os dois casos, né? O cara que recebia desproporcionalmente, que nunca quis fazer a proporção. E o outro que pagava desproporcionalmente, que agora quer proporcionar a força, né? Peraí. Agora é que, vamos rever isso aqui, tá? Tem alguma coisa errada aí, hein? Então, assim, mais independentemente da sistemática adotada, é importante ter um documento acordado, Lupe e Daniele. Acho que essa é a questão. Esse é o grande recado, exatamente. Né? O recado é o seguinte, gente. Senta enquanto tá tudo bem. Exato. E vê como é que faz. Sim. Quando a gente sair, como é que a gente vai fazer, quando a gente ficar, etc. E tem uma outra coisa também, que eu acho que eu até adoraria fazer um programa sobre isso, é que não tem mais aquele negócio, criou-se também um sistema, Lupe. Eu sei que você tem uma pergunta engatilhada, mas só queria falar uma coisa. Esse negócio que tem advogado que vende e tem advogado que faz, é uma bobagem. Eu vou repetir, eu vou fazer que nem a Daniele Serafino tem feito agora nos últimos anos. Eu vou repetir o dado, que isso não é dado. É a questão, eu tô falando. Advogado que vende e advogado que escreve é uma bobagem. Não existe mais esse profissional. Com tudo que a Daniele Serafino tem trazido sobre o ponto de vista de inovação na advocacia, com a entrada do IA, que vende, revisa, escreve, ainda faz o café e serve o bolo. Faz, porque... Faz café e serve bolo. Você faz pela Alexa. Então... Você acha que vai ter essa divisão bobona do advogado que escreve e advogado que faz? Eu sou importante porque eu faço. Eu sou importante porque eu escrevo. Bobagem. Escrevo bem. Escreve bem. Não existe isso, gente. Fala um mosaico de competências, né? Claro, nós temos que ter. Claro, tem coisa que a gente gosta mais, tem coisa que a gente se dedica mais. Tenho mais facilidade. Outras eu tive que aprender, foi meio na paulada, etc. Mas não existe isso. Então vamos parar de fazer essa coisa, porque essa determinação de competência... Cargos, né? Isso, que é o que você falou no último gesto de inovação. Sobre o futuro do trabalho, é menos sobre isso. Então não dá pra gente fazer
fazer isso. Então quem é que vale mais? O que vende? Mas eu vendo. Mas eu faço. Aí vem aquela frase que também me irrita, o rasteiro, né? A rasteirice da coisa. Mas se você faz e não tem quem vende, não tem escritório. E se você vende, mas não tem quem faz, também não tem. Bobagem. Bobagem de criança. Vira um momento... Pronto, já parei com a minha parte. Açúcar, por favor. Água com açúcar, por favor. Não. O que eu ia perguntar, mas eu acho que vocês já deram o gancho, porque eu acho que nesse caso, essas avaliações, independentemente das avaliações, as regras podem ser estabelecidas livremente, né? Sim. É onde abre aí né? Escuta, vamos parar justamente com esses pontos que o André trouxe e vamos conversar direito aqui, né? Sair de algumas regras, não são regras, sei lá, se estabeleceu que é assim a negociação e assim será para sempre. E há acordos de toda ordem, Lupe, há acordos de toda ordem, mas o fato é que isso não foi pensado, isso quando não é pensado na época da bonança, com tranquilidade, né? Ele não vai ser pacífico, ser pensado na época da turbulência. Não. Quer dizer, tô brigando, tô indo embora, etc e tal. Vamos discutir quantos clientes você trouxe, porque tem perfis mais captadores. Quantos clientes você trouxe, você vai levar esses clientes, você não vai levar, esse cliente é seu, é do escritório, estabelece. Durante 3 anos, o cliente é do advogado que trouxe, 3 anos depois, tem formas de fazer isso. Eu conheço diversas formas de se fazer isso. Isso pode ser feito. E isso traz uma baita tranquilidade. Isso é maturidade das sociedades de advogados. Quer dizer, a questão aqui... O negócio da advocacia precisa amadurecer, né, André? Precisa. Porque, e para enfrentar coisas que ele acha que vai enfrentar, quer dizer, os caboclo não consegue resolver esse problema. Agora acho que a IA vai vir e vai ser a alegria de viver. Não é, gente. Tem que preparar isso. Tem que preparar. Tem que ter um colchão. Tem que ter maturidade, sob o ponto de vista corporativo. E os escritórios de advocacia têm muita dificuldade disso, porque tratam essas questões exatamente isso. Sabem? A dos outros, fazem com galhardia. Tem que olhar pra sua. Eu ouvi também esses manual. Eu tô cheio de lembranças que não... Bom, enfim. Era assim, fulano é um líder, um presidente de um país. Aí ele falou assim, fulano parece aquelas tia que quase não visita você, mas quando visita, corrige seus filhos, fala que sua casa tá bagunçada. É mais ou menos isso, né, André? O advogado sabe resolver o problema ali fora, mas vamos lá. E uma lacuna grande também, né, Lupe? Desculpa, mas uma lacuna grande também na formação, né, Daniele? Quer dizer, os conteúdos programáticos... Isso é gestão, né? Os conteúdos programáticos dos institutos de educação superior, institutos superiores de educação que são as faculdades de direito, não tratam dessas questões e depois deixam todo mundo na mão. Exato, tá aí mais tema. Olha, a farinha não foi pouca, você trouxe um monte de farinha, saiu bastante pirão, mas a confusão, a gente precisa tratar mais sobre esse assunto. Ed, bota a farinha aí e toca pra gente nosso sinal sonoro pra Dani Serafino trazer pra gente o gesto de inovação. Um dia desses, uma amiga me contou que estava se recuperando de um burnout. Ela disse, com a naturalidade de quem já entendeu o sistema, o seguinte: lá no escritório, a certeza é que ou você já teve uma crise ou ainda vai ter. Essa frase me pegou de jeito e ficou rondando meus pensamentos até agora, desde o dia que encontrei com ela. Talvez porque eu mesma já estive perto desse abismo. Consegui evitar a perda intensificando o autocuidado. Mais dias de exercício, mais atenção à cabeça, menos noites esticadas no computador. Foi um esforço consciente e contínuo para não me perder nessa jornada da nossa profissão jurídica. Mas eu sei o quanto isso é difícil. E por isso resolvi usar esse espaço do gesto de inovação para olhar para o outro lado da história. Para trazer iniciativas que caminham na contramão do esgotamento e que podem nos inspirar a primeiro aceitar essa dura realidade da nossa profissão e depois tentar buscar soluções mais humanas, mais sustentáveis e mais inovadoras para o desafio da profissão jurídica. Nos Estados Unidos, por exemplo, a American Bar Association já trata a crise de bem-estar como prioridade estratégica. Ela lançou um toolkit prático para empregadores jurídicos. Criou o Well-Being Week in Law, com ações voltadas a todas as dimensões do bem-estar, e fortaleceu os Lawyer Assistance Program, que é um programa de apoio psicológico 24 horas para aconselhamento de dependência química e suporte de advogados.
Os índices sempre mostram, gente, que as dependências nos advogados, dependências químicas, são grandes, tanto de bebida como de drogas mesmo. Então, assim, é algo que sempre aparece nessas pesquisas da profissão. As ordens, né, falando das associações de ordens de classe estaduais nos Estados Unidos, também vem trazendo alguns exemplos que eu acho que são interessantes a gente olhar. Na Califórnia, eles discutem que se tornar obrigatória a educação continuada em saúde mental para profissionais jurídicos. A Flórida lançou um app de bem-estar. E Nova York aprovou diretrizes para que tribunais considerem emergências de saúde mental como uma justificativa legítima para prazos processuais. É um gesto simbólico de humanidade dentro desse nosso sistema. Já no Reino Unido, o Law Care revelou que 1 em cada 5 profissionais do direito pensou em deixar a profissão por motivos de saúde mental. Como resposta, eles estão oferecendo treinamentos em resiliência e suporte emocional contínuo. A Law Society e a Bar Council lançaram o portal Wellbeing at the Bar. E nesse portal tem vários vídeos de advogados que eu achei interessante, advogados renomados da advocacia inglesa, falando sobre esse tema que às vezes ainda é um tabu na nossa profissão, falando sobre depressão, falando sobre burnout e trazendo orientações práticas para lidar com esse isolamento da advocacia autônoma, inclusive, né? Que muitas vezes tem esses, né? A gente tem aqui isso no Brasil também, né? Escritórios que são advogados autônomos que estão aí tendo que fazer toda essa jornada e às vezes não tem nem com quem partilhar, né, esses desafios. Esses exemplos que eu tentei compilar aqui depois de uma grande pesquisa, eles trazem boas práticas, né? E aí eles também mostram sinais de que alguma coisa está mudando. Que a gente vê nesses relatórios, né, famosos, seja da Bloomberg Law, seja da Thomson Reuters, cada vez mais pesquisas sobre o well-being, ou seja, um olhar sobre o bem-estar dentro da profissão jurídica. Eram relatórios que não existiam antes e que a gente tem visto cada vez mais frequentes, que tem inspirado aí os órgãos, né, a fazer, talvez, pensar em iniciativas, né, para tratar desse problema. A gente não colocar a sujeira para baixo do tapete, a gente aceitar que a coisa pega e o que a gente pode fazer para isso, né? Esses sinais de boas práticas, eles trazem para mim essa reflexão de que alguma coisa está mudando, que essa promoção desse bem-estar no setor jurídico faz parte de um movimento global estruturado, com o objetivo de tornar a prática jurídica mais sustentável. A gente já comentou também que cada vez menos as novas gerações querem, né, atuar na profissão jurídica, que também fogem disso, porque justamente eles buscam mais propósito, mais equilíbrio da saúde, né, física, mental, pessoal, esse equilíbrio da vida e que às vezes não encontram na profissão jurídica. Então também é uma questão de sustentabilidade da profissão. As tendências para 2025 apontam para um aprofundamento desse caminho do well-being dentro do mercado jurídico. Já é comum ver grandes escritórios com, né, globais aí, com diretores de bem-estar ou com funções equivalentes. E cresce a discussão sobre iniciativas regulatórias que incentivem boas práticas. E uma que eu adorei é a criação de rankings de escritórios saudáveis e a exigência de uma formação continuada em bem-estar, né? Eu adoraria ver isso aqui no Brasil também. É bom para as pessoas e é bom para a profissão jurídica. Advogados, gente, mentalmente saudáveis são mais produtivos, cometem menos erros, se relacionam melhor com colegas e com seus clientes e permanecem mais tempo dentro das suas organizações. Cuidar do bem-estar não é opcional. Nesse mundo cada vez mais impactado com saúde mental, ele é essencial. Como resumiu um recente relatório da Thomson Reuters, já não basta tratar de sintomas, é preciso agir na raiz, ajustar a cultura, a forma de trabalhar, os valores do setor do mercado jurídico. Os programas que eu citei aqui, eles mostram que esse caminho é possível. Ainda tem muito a ser feito, mas a jornada em direção a uma advocacia mais equilibrada e resiliente já começou. E ela ganha força a cada ano. E já não era hora, né? E aí eu quero deixar sempre essa nossa perguntinha final aqui, né? O seu escritório ou o seu departamento, né? Se você é departamento aqui, já entendeu isso? Tem olhado para isso? Ou ele ainda vai operar, né, num sistema que espera as pessoas adoecerem para depois mudar? Espero que o caso da minha amiga seja cada vez mais raro e não simplesmente comum no nosso mercado jurídico. Saúde, gente, saúde. Vamos cuidar da nossa saúde mentalzinha aqui. Traz a água com açúcar agora para nós três. Enquanto a gente toma a nossa aguinha, a gente se despede e se encontra daqui a 15 dias para mais uma edição do Gesto de Gestão, acompanhado sempre do Gesto e Inovação que nossa Daniele Serafino sempre traz para cá. Obrigado, Dani. André, obrigado. Vitor Presoto, muito obrigado. Vitor Presoto aqui na mesa, nos controles. Ed Chaves, lá na nuvem. O Ed Chaves, ele tá igual a Iá, André, que você gosta. Tá lá na nuvem o Ed Chaves, né? Também montando aqui o nosso Gesto de Gestão e a Compasso Collab, que nos dá a oportunidade, dá esse presente da gente poder estar aqui trazendo estas ideias. Até a próxima, a gente se fala. Gesto de Gestão.